E aí, meus irmãos de outra mãe, minhas irmãs racionais de outro senhor. Aqui quem fala é o paizão do outro quarteirão. Vocês criaram uns apelidos engraçados pra mim nos comentários esses dias, tenho que admitir. No vídeo de hoje vou revelar 5 coisas que a maioria dos homens não sabe, algumas mulheres nem mesmo sabem sobre si próprias, e muitas mulheres não querem que os homens saibam. Então essas são algumas anotações resumidas que eu fiz a partir de várias ligações de coaching que tive com vocês pelo Clart, com pessoas que estavam enfrentando dificuldades em negócios, relacionamentos, vida pessoal, divórcios e coisas do tipo. Quero compartilhar isso com vocês para ajudar a entenderem um pouco mais, sabe, a natureza feminina, o imperativo feminino, relacionamentos intergenéricos, esse tipo de coisa. Primeiro, um aviso que quero dar é que, sim, senhoras, eu sei que nem todas as mulheres são assim e existem algumas exceções por aí, mas por outro lado, na balança das probabilidades, essas 5 regras se aplicam praticamente a todo mundo, então vamos mergulhar nisso. Número 1, monkey branching. Alguns de vocês já sabem o que é isso, deixem-me apenas esclarecer para os que são novos no assunto. Monkey branching é, todo mundo sabe o que um macaco faz quando passa de uma árvore para outra e deixa uma para ir para outra. As mulheres são conhecidas, ou não, por fazerem monkey branching. Alguns caras realmente acreditam que existe um período de carência ou espera de um mês ou uma semana. Mas a verdade é que as mulheres podem mudar rapidamente de parceiro e muitas vezes fazem isso bem mais rápido do que o normal. Geralmente, sabe, no dia seguinte ou às vezes até no mesmo dia. Já tive sessões de coaching com alguns caras onde eles pareciam quase sonâmbulos, tipo assim, eles nem sequer têm os olhos abertos. E uma mulher terminou um relacionamento de longo prazo, desapareceu, mas depois tenta manter o cara por perto. É naquela de vamos só ser amigos, porque ela quer esse cara como um plano B. Mas a realidade é que quando isso acontece muito mais cedo do que os caras imaginam e também acontece muito antes do que as mulheres querem que os caras pensem. E o motivo disso, bem, o primeiro ponto é a vergonha associada à promiscuidade, sabe? As mulheres costumam ser estigmatizadas se comportam de forma promíscua. Entendo totalmente isso. Mas isso também está geneticamente programado nelas, veja bem. Há muito tempo as mulheres têm sido ameaçadas e ainda hoje no mundo há mulheres que são apedrejadas até a morte por serem estupradas por alguém. Eles só querem se proteger. É geralmente por isso que elas fazem isso. Então esse é o número 1, pular de galho em galho. Número 2, a hipergamia não tá nem aí pro equilíbrio do relacionamento. Já usei essa palavra antes, hiperandria, pronuncie como quiser. O que significa é que as mulheres tendem a subir de nível em relação aos objetivos amorosos, casamentos, essas coisas. Elas não costumam se relacionar com homens de status inferior. Sempre tem uma linha divisória. Elas não se relacionam com alguém economicamente inferior, ou pelo menos na maioria das vezes. Tendem sempre a procurar parceiros de status mais alto. Então, muitos caras ainda acreditam, e isso sempre me surpreende toda vez que eu oriento alguém por telefone, mas os caras ainda tendem a pensar que se eles se esforçarem, então eles têm isso. Conceito interessante como uma espécie de conta bancária universal, onde podem fazer depósitos e saques. É quase como se, sabe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pendurei aquilo pra você, fiz isso com as crianças ou com os seus filhos, se ele está saindo com uma mãe solteira ou algo do tipo. Eu arrumei isso, fiz aquilo com o seu carro, sabe? É como se eles fizessem essas coisas acreditando que criaram um tipo de capital no relacionamento, que poderão sacar em uma data futura, como se isso criasse uma camada extra de segurança para eles. Mas a verdade é que, se vocês ainda não leram The Rational Male, eu sempre tenho o link na descrição de todos os meus vídeos e quase sempre menciono, peguem o livro se vocês ainda não leram. Mas a verdade é que a hiperandria não dá a mínima para o saldo do relacionamento. Você pode se desdobrar em 1000 e fazer de tudo por uma mulher. Se ela tiver a oportunidade de se agarrar a uma opção melhor e você não estiver mais atendendo às necessidades dela, ou surgir uma oportunidade melhor que atenda às necessidades dela ou dos filhos dela, por exemplo. Se ela for mãe solteira, ela vai se agarrar ao outro cara. Então não pense nem por um minuto que se desdobrar em favor dela vai criar esse sistema de depósito e retirada para você. Isso não existe, tá certo? Vamos para o número 3. As mulheres costumam ter mais opções de paquera do que os caras. Já falei antes sobre a teoria do malabarismo de relacionamentos, também mencionada no livro The Rational Male, de Rollo Tomassi. Essa teoria é bem simples. É quando você sai com várias pessoas ao mesmo tempo, sem exclusividade, quer dizer, talvez você tenha uma namorada. Quando estão saindo ao mesmo tempo com mais de 2 pessoas, eu diria. Eu sei que os caras geralmente são criticados por saírem com várias mulheres e coisas do tipo. Mas, novamente, por causa de coisas como a vergonha da promiscuidade e como as mulheres são tratadas em todo o mundo, e é sabido que elas têm esse risco e exposição, elas tendem a manter suas atividades de namoro na surdina. Elas conversam sobre isso com as amigas e, por sorte, eu tenho amigas bem próximas que já se abriram sobre isso. E eu também já orientei algumas mulheres nessa área que estavam
passando por problemas em seus relacionamentos, mas eu vou dar um exemplo bem interessante de uma mulher com quem eu saí em certo momento. Ela era aberta quanto à ideia de sair com outras pessoas, era um tipo de relacionamento aberto. Ou até mesmo curiosidade bissexual, algo assim. E eu peguei o telefone dela, ela disse, lê isso aí, e saiu andando. Fechei o telefone. E quando eu fechei o aplicativo em que estava, me vi na tela das mensagens e lá havia todos esses nomes com descrições depois deles. Então, normalmente, quando você está namorando, é tipo assim, sabe? Richard empreendedor, Dave contador, Chris pedreiro, sabe? Advogado, esse tipo de coisa. Então, elas geralmente não colocam o sobrenome da pessoa ou não registram dessa forma no telefone. E havia uma lista com uns 7 ou 8 nomes diferentes. Vocês têm que entender que as mulheres não vão declarar publicamente para vocês que estão girando pratos, namorando várias pessoas ao mesmo tempo. Mas elas tendem a acumular tantos ou mais parceiros quanto os homens. Essa tem sido minha experiência e o que eu tenho observado. Beleza, vamos para a próxima. Qual é mesmo? As mulheres se entediam mais rápido do que os homens. Isso é o número 4. As mulheres se cansam mais rápido que os homens em relação aos relacionamentos. Esther Perel escreveu um livro incrível chamado Mating in Captivity. Vou pegar um link e colocar aqui embaixo. Eu também vou recomendar isso para vocês. O livro é um pouco lento até chegar ao capítulo 10 e 11, e depois no 11 e 12 fica bem interessante para vocês. Mas uma das coisas que ela discute, em que eu acredito ser uma carreira de 40 anos, lidar com homens e mulheres em questões de relacionamento e coisas nas quais eles têm dificuldade, além de aconselhamento em divórcio e indiscrições, entre outros, foi que ela observou que o desejo nos homens tende a diminuir gradualmente ao longo de um período mais longo, e o desejo nas mulheres diminui muito assim que você entra em um relacionamento de longo prazo ou logo após isso, muito rapidamente. É por isso que, sabe, quando as pessoas se casam e estão em um casamento há uns 4, 5 anos, o cara tende a estar de boa com as coisas, mesmo que não sejam as melhores, e as mulheres não estão, porque o desejo delas pelo outro cara cai muito mais rápido. É exatamente por isso que as mulheres iniciam cerca de 70% ou 80% dos divórcios, simplesmente porque se cansam do que estão fazendo e o desejo delas diminui rapidamente. Então tem que ficar ligado nisso. Vou deixar isso como 4º ponto e, pessoal, eu realmente quero ver os comentários de vocês sobre tudo isso aqui embaixo. Senhoras e senhores, me contem o que vocês pensam e contribuam com a comunidade. As experiências de vocês também são muito bem-vindas, adoro lê-las. Número 5, as mulheres traem tanto quanto os homens. Mas principalmente quando estão ovulando. Então, vamos abrir esse tema para uma discussão um pouco mais aprofundada. As mulheres vivem falando de como os homens traem o tempo todo, mas elas não são honestas sobre sua atividade sexual com os homens, de novo, é claro, por causa de coisas como a difamação de mulheres promíscuas e como as mulheres são tratadas na sociedade como o sexo frágil e por aí vai. Mas precisamos ser abertos e honestos sobre isso, porque isso acontece tanto quanto, porque como é que um cara e uma garota, sabe, tem um lance de uma noite, mas assim, não tem um anúncio disso, sabe? Mulheres fazem exatamente as mesmas coisas que os caras fazem. Os caras não estão tendo casos de uma noite só com eles mesmos. Eles não estão se masturbando. Isso não é um caso de uma noite só. Quando eles falam dessas aventuras de uma noite só, é com mulheres. Essa história de traição acontece na mesma proporção entre homens e mulheres. É idêntico. Agora, o interessante disso, quando falamos das mulheres, e muitas nem mesmo sabem disso, é que quando elas traem ou estão mais inclinadas a trair ou a ter esses encontros de uma noite só, é geralmente naquela pequena janela durante o mês em que estão ovulando. E aí, surpresa, surpresa, né? Elas estão à procura do alfa. Ok, vou encerrar por aqui o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês por assistirem, quero ver os comentários de vocês abaixo. Cliquem no botão de curtir, compartilhem com alguém que precisa ver isso ou nas redes sociais. Isso sempre ajuda o canal.